Meninas, eu estou passando por um grande problema imenso e eu gostaria da opinião de vocês, gostaria dos comentários de vocês, gostaria de ouvir vocês. Essa é uma das histórias mais surreais que eu já escutei aqui. Aí eu ainda fiz assim para ela: se essas crianças forem roubadas e eu tiver que sair desse cartório algemada, você vai me pagar. Até hoje eu sofro, porque as pessoas agora perguntam cadê os bebês, e para mim poder contar, então ela tinha medo de que eu viesse a descobrir. Eu vou dar a volta por cima. Tesouro, imagina que você se apaixona e combina com essa pessoa que você se apaixonou que vocês vão adotar uma criança juntos. E aí, do mais absoluto nada, essa pessoa aparece com não uma criança, duas. Mas o que você não esperava era que Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Rufus, minha companhia, com você é mais gostoso viver a vida. Risos, lágrimas e segredos. Rufus, você é meu amigo e sei que posso ser eu mesma sem medo. Olá, tesouro! Começando mais uma história, e já te digo de cara que a Mirella veio aqui atrás de uma opinião. Ela veio pedir um conselho pra você. Nossa amiga viveu uma vida hétero, saindo com homens, mas no fundo ela sabia que não era isso que ela gostava. Um dia ela ficou com uma mulher e tudo mudou. Nisso ela já tinha casado com um homem, ela já tinha filho e tal. Quando ela ficou com essa mulher, ela pensou: nossa, agora vai ser tudo bom, porque namorar mulher é muito bom, o homem dá muito trabalho, o homem dá muito golpe, e isso não vai acontecer. Mal sabia ela que ela conheceria uma mulher que mudaria pra sempre a vida dela com uma história de adoção. Essa história, gata, não consigo resumir porque ela é tão surreal. Eu acho que é uma das histórias mais surreais, de verdade, uma das histórias mais fora do mundo que já apareceram aqui no canal. Portanto, para ajudar a nossa amiga, você tem que escutar até o final e lembra de comentar com amor. Nosso canal é um lugar de acolhimento, não é um tribunal. A pessoa já tá numa situação vulnerável. Custa a gente falar uma palavra carinhosa para ela, e não só uma palavra carinhosa, como uma orientação pro que ela poderia fazer, porque quando a gente tá no problema, a gente não consegue enxergar certas coisas que quem tá de fora, quem ouve de fora, consegue entender. E se você, gata, não está acostumada a saber de relacionamento de mulheres, escutando essa história você vai entender muito, tá? Tem coisas que são muito comuns em vários relacionamentos. Vou dar só um spoiler. Mulher adora mulher com mulher, adora se conhecer num dia, se beija no outro, já tá namorando, morando junto. Elas são assim, elas se emocionam as lésbicas. Se tem lésbicas aqui, comentem que vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Comenta também, gata, o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto escuta essa história. E sem mais delongas, cadê nossa vinheta? Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Mirella, quantos anos você tem, gata? Mirella, meu nome? Eu tenho 45 anos, Rufus. E quem tem 45 anos é o quê? É um bebê. É um Nossa, bebezinho de colo. eu tinha tanta vontade de dizer que eu era um bebê. E você é, gata, pode ter certeza. E você é um bebê que veio compartilhar sua história aqui com a gente. Um golpe do qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que você, apesar de ser um bebê, tá passando por ele, né? Sim, ainda estou passando, Rufus. Pois é, então antes da gente começar, me fala como que você mandou sua história pra contar aqui no canal, pra quem quiser participar, saber como fazer também. Rufus, ouvindo as suas histórias,
eu senti vontade de mandar para poder também contar a minha história, mas eu não imaginei que seria tão rápido. Eu te mandei um direct contando sobre a minha história e rapidamente você já me respondeu e a gente marcou para eu poder contar a história. Foi muito rápido. Exatamente, tesouros. Ela foi lá no meu Instagram, @rufisjunior, mandou um direct com um resuminho da história dela, já com os pontos mais impactantes. Logo que eu vi, porque eu trabalho no computador, né? Essa parte aqui que eu tô fazendo, que vocês estão vendo, que a gente conversa e tal, isso aqui, tesouro, é 10% do trabalho. 90% vem depois e antes, que é montar a câmera, fazer edição, fazer pós-produção e tudo mais, tudo mais, tudo mais, que é o tempo que eu fico no computador. Aí eu fico com o Instagram aberto. Ela mandou a mensagem, eu vi, respondi e a gente combinou o melhor dia, o melhor horário pra ela e agora a gente tá aqui. Então se você quiser, vai lá no meu Instagram, @rufisjunior, ou se você preferir, amigasdorufis@gmail.com. Então vamos começar do começo, Mirela. Como tudo começou? Tá, eu vou voltar um pouquinho para as pessoas conseguirem entender um pouquinho a minha história. Eu tenho duas filhas, eu tenho uma de 25 anos, uma de 19. Porém, eu sempre me senti muito atraída por mulheres masculinas. Mas há 30 anos atrás, isso não era bem visto, né? Então, para mim, era homem, mulher e homem e ponto final. Na Mesmo faculdade, quando você tava com homem, você já sentia atração por mulher masculina? sim, eu achava até que eu tinha algum problema, porque as pessoas falavam assim, isso é tão bom, isso é tão bom, e eu não via esse bom quando eu estava com homens, não sentia isso. Uhum. E eu sentia que faltava alguma coisa, mas toda vez que eu olhava uma mulher masculina na rua, meus olhos brilhavam, eu tinha um interesse, uma curiosidade tremenda. Uma Porém, eu tinha muito caminhoneira. medo. Não entendi. Uma caminhoneira. Nossa Senhora. Eu não posso ver uma mulher caminhoneira que meu coração dispara e. Nossa, O que você é sente quando demais. você vê uma caminhoneira? Não entendi. O que você sente quando você vê uma caminhoneira? Ah, eu sinto uma vontade de estar junto, de estar de mão dada, de ver aquela mulher com aquela performance, aquele corpão toda machona. Aí eu não sei explicar, mas é uma sensação assim que é muito diferente de você estar com um homem do lado. Eu me sinto especial estando com a mulher. Eu adoro uma mulher caminhoneira, caminhão, sapatão. Porque na minha época não tinha esse negócio de lésbica, esses outros nomes. Antigamente ou era viado, ou era sapatão, caminhão. Então eu já gostava de mulher caminhão. Sei, aquela sapatona que coça o saco, né? Nossa, isso, calça larga, que coça, que tem aquele cabelo curtinho. Que É cospe no desse estilo que eu chão, que gosto. usa o anel de coquinho. Nossa, é bem essas. Ah, É certo. isso mesmo. Ok. E na faculdade, eu conheci uma garota. Só que as outras pessoas falavam, essa menina é o João. E eu falava, gente, por que ela é o João? Ela tinha cabelo comprido. Mas pelo estilo de roupa, as meninas falavam, não, ela é um João. E um dia esse bendito desse João cismou comigo. Olhava pra mim e falava que queria me levar no cinema, que queria sair. E eu sempre falava de jeito nenhum. Mesmo eu me sentindo muito atraída, eu tinha muito medo. Porque eu não sabia como que era uma relação com uma mulher. Então eu tinha medo, não queria de jeito nenhum. E nisso ela foi tentando e acabou falando pra mim que ela queria fazer um churrasco na minha casa, se poderia. Eu falei com a minha mãe se ela autorizava, mas na amizade. E a minha mãe concordou. Nisso, uma colega da classe falou, olha, eu já beijei uma mulher e funciona assim. Você vai dar um beijo. Se você achar que o beijo ele é tranquilo, é porque você gosta. Se você achar que é ruim, é porque você não curte mulher. Aí eu guardei essa tática. Ela foi pra casa, rolou o churrasco, rolou uma cervejinha e começou a ficar muito tarde. A minha mãe falou, deixa ela dormir aí. Aí eu falei, tudo bem, dorme em casa. Rufis, eu falo que eu dormi hétero e já acordei lésbica, porque daquele dia nunca mais eu me envolvi com um homem. Como mulher é bom demais. Meu Deus. A caminhoneira te deu um chá. Não. Que chá foi aquele? Eu já acordei decidida. Nunca mais eu queria saber de homem na minha vida. E já eu acordei assumindo que, para minha mãe, para a família, que a partir daquele momento as minhas relações seriam somente com mulheres. Você já acordou E já- assumindo? Meu Deus, o que essa mulher fez com você em uma noite?
Olha, fez tudo e mais um pouco. Eu sei que eu acordei assumida e já não quis mais saber de homens. E toda a minha família já soube que a partir daquele momento eu já estava num relacionamento com uma mulher. Não, as lésbicas são assim. Quando elas vão pra mostrar o talento delas, não tem pra ninguém. Todas são assim. Verdade. Uhum. E já mostram pra que vieram. E fora que se conhecem num dia e casam no outro. Ah, sim. Uhum. Verdade. Aí Anel de acabamos compromisso. namorando durante um ano. É, eu achei que era muito assim, ela quis E a muito sua família ficou de seduzir. boa, assim, que você. Porque assim, você tinha uma vida totalmente hétero, pelo que eu tô entendendo. Tinha filho e tal. Você tava com quantos anos aí nesse dia que você. Eu vou usar Eu esse termo tinha, horroroso, mas é só pra gente entender. No dia que você virou lésbica, você tava com quantos anos? eu tava entre 29 para fazer 30 anos. Já tinha filho. Já tinha as duas meninas. Aham. E aí, sua Já tinha família? duas meninas. Rufus, a minha família ela é meia da pá virada. Eu tenho um irmão que já foi preso, eu tenho. A minha mãe também já teve alguns problemas, meu padrasto. Só que, se eu falar pra você, o meu irmão que estava preso, quando ele saiu e soube, ele virou a cara pra mim, porque ele não aceitava eu com uma mulher. O meu irmão mais novo, quando ele me via na rua de mão dadas com ela, ele virava a cara, ele fingia que não me conhecia. Só que com o passar do tempo, eles viram que eu estava feliz e eu pensava, poxa, o que estava preso quando ele mais precisou, eu estava ao lado dele, aí ele começou a entender isso. Então, o que é? E a minha mulher, a minha irmã não está fazendo nada de errado, porém, hoje ela quer viver com uma mulher. Aí sim, com o passar do tempo, eles aceitaram. A minha mãe já no mesmo dia já gostou dela, já concordou, Olha. já chamava de nora. Então foi para minha mãe a opinião mais importante para mim, Rufus, era da minha mãe. E para ela foi tranquilo, então eu falei, eu vou encarar o que tiver que encarar e vou seguir a vida porque eu estou decidida. E os filhos eram crianças. Sim, a minha mais nova estava com 4 anos. Então, na Ah, minha tá. casa, Ótimo. não tinha preconceito. Elas já cresceram acostumadas. Então, para elas, é muito normal, muito natural. Antes de saberem pelos outros da rua, a mãe dela agora vive com mulher, então elas sempre ouviram dentro de casa. A mamãe gosta da pessoa tal, porém, o que vocês quiserem no futuro fica a critério de vocês. Mas hoje a mamãe é feliz dessa forma. Então, elas sempre foram criadas dessa forma. Tá, entendi. Então nesse sentido foi tudo bem. Você dormiu hétero, acordou sapatão, toda feliz, toda contente, mas aí você se apaixonou exatamente por essa caminhoneira. Essa, exatamente. Sim, Tá. essa foi o meu grande amor da minha vida, foi a primeira. Tá. Foi a primeira. Aí a gente teve um namoro de mais ou menos um ano, só que eu achava que tinha coisas erradas. Ela tinha tipo um mistério. Ela aparecia quando queria, sumia quando queria, e aquilo pra mim já não estava mais sendo bom. Eu estava sofrendo demais. Era como se assim, ela queria me conquistar por eu ser hétero, ela quis me conquistar, me seduziu, só que depois parece que tinha perdido esse encanto. Então eu resolvi terminar. Terminamos. As lésbicas são assim, elas gostam das héteros. Aí sofri horrores, muito. Acabei mudando de faculdade, porque eu tinha feito o Enem, tinha sido aprovada, e então precisei mudar de faculdade, da particular para uma pública. E não soube mais dela. Nunca mais eu soube dela. E segui a minha vida. Como eu já estava decidida com o que eu queria, aí comecei a conhecer outras meninas, acabei casando com uma mulher no cartório. Foi um relacionamento de 8 anos de namoro e 2 anos casada. Também acabou não dando certo, porque eu sempre fui muito assim. Se tá bom pra mim, tá bom pra você, a gente vai viver. A partir do momento que não tá mais bom pra mim e não tá bom pra você, a gente separa e vamos viver. Vamos viver. E eu comecei a entrar nesse Face o namoro do Face. Vixe. Eu não sei se você conhece. Não conheço e já sei que vai vir confusão. Ai, meu Deus, aquilo é uma perdição. Porque assim, apesar de eu ter as minhas filhas, já ter algumas experiências na vida, eu sou muito tímida. Então, assim, pra sair, pra conhecer alguém, eu sou muito tímida. Eu espero que a pessoa venha até mim. E uma que, assim, eu sou muito feminina, uso batom, uso maquiagem. Nem todas as pessoas olham pra mim e falam, mas você não tem cara de ser lésbica. Eu falo, gente, mas precisa ter cara. Então, eu acabo entrando muito num Face de namoro. E nisso, acabei conhecendo essa abençoada.
Essa abençoada, muito mais nova que eu, Peraí, antes de 36 entrar anos, nessa abençoada, deixa eu fazer uma pergunta que nem tem muito a claro. ver com a história, mas é uma curiosidade pessoal minha e você vai saber matar. Você já deve ter assistido aqui no canal várias histórias, uma história específica, inclusive, da mulher que descobriu que o marido era gay e fazia banheirão. Ouvi sim. O que eu quero saber é, gay costuma fazer banheirão, gay e enrustido, na verdade os mais enrustidos. Existe esse tipo de coisa pra lésbica, banheirão de lésbica, tipo, entra no banheiro uma e começa a sarrar com a desconhecida? Tem sim. Principalmente no. Aqui perto de onde eu moro, tem um shopping e tem uma praça que geralmente tem encontros. E nesses encontros, vai pro shopping, é no banheiro, é uma, é duas. É uma perdição, viu? As E lésbicas muitas têm todas. relacionamento, tá? E Uhum. muitas têm relacionamento, fala pra companheira, olha, eu vou até ali, já volto. Quando você vai lá olhar, é uma pegação de duas, três se beijando tudo junto. Eu fiquei horrorizada quando eu vi, porque eu imaginava um relacionamento com mulher é certinho, mulher... Não, senhor, é pior ainda, tem sim. Uhum. Então elas se encontram no banheiro ali e se pegam. E se pegam, ou quando você tá num casal, vamos supor, tem 3 pessoas numa mesa, uma fala, eu vou no banheiro, a que dizia assim, a amiga tá beijando a outra. Aí quando a outra volta, tá tudo normal, tudo tranquilo. Eu falei, gente, que mundo é esse que eu estou Nossa, é chegando? nesse Na nível. cara da outra, na cara da outra é uma pegação terrível. Eu não sabia que as lésbicas eram tão safadas assim. Eu também não sabia, não. Mas eu já estava envolvida, né? Ah, Vou não, fazer aí o não quê? tem o que Vamos fazer. seguir. É assim mesmo. Vamos. Mas aí Mas então eu vamos voltar para sempre. a parte da Dita Cuja. Você estava no Face Namoro quando conheceu a Dita Cuja, que é mais nova que você. Estava nessa parte, ela é mais nova que você. Sim, detalhe, eu sempre gostei de mulheres mais novas, tá? Nunca me senti atraída por mulheres mais velhas. Sempre me senti atraída por mulheres mais novas. Aí ela mandou um oi, eu respondi. Aí eu pensei, meu Deus, novinha, que bonitinha. Vou conversar, vamos ver onde vai dar. Porém, de outra cidade. Então eu falei, vamos só conversar mesmo. Aí ela começou a conversar, falou um pouquinho da vida dela, falou que ela tinha um filho de 10 anos, falou que trabalhava, falou que era uma pessoa esforçada, que queria conhecer alguém, que esse filho dela foi de uma única relação que ela teve com um homem. Aí eu falei sobre a minha vida, falei sobre as minhas filhas e começamos a conversar. E o detalhe que mais me chamou a atenção foi porque ela falou que ela era uma mulher ativa. E hoje em dia é muito relativo, né? A maioria das meninas são relativas, mesmo sendo masculinas, elas são relativas. E eu não sou relativa, eu sou passiva. Por quê? Desde a minha primeira namorada, todas foram ativas, daquele tipo, Rufus, de não deixar você chegar perto. Uhum. Então, eu já fui acostumada ao quê? A não chegar perto do corpo delas, porque elas não permitem que toquem. Elas sentem prazer da forma delas. Então, eu sempre tive aquele bloqueio na minha mente. Não posso encostar, não posso chegar perto. Então, eu acostumei o quê? Quero me envolver com mulheres ativas. E quando ela falou essa palavrinha ativa, eu falei, nossa, é essa mesmo. E ela era muito quieta. Algumas meninas já começam falando de safadeza, já querem mandar foto, e ela era muito quieta. Apesar de ter falado que era ativa, ela era muito quieta. Aí eu falei, gente, ganhei na Mega Sena. Ela é novinha, ela é bonita, ela é ativa, ela é trabalhadora. Vamos conversar. Porque tem algumas que você conversa 5 minutos, já vê alguma coisa e fala, já não quero mais conversar com essa pessoa. E vai mudando. Do Face do namoro, a gente passou pro Facebook, pro WhatsApp. Passei meu número para ela e começamos a conversar pelo WhatsApp. Nisso a gente conversava o tempo todo. Ela estava de férias do trabalho, eu trabalhava, porém, a todo momento que eu tinha uma oportunidade, a gente trocava uma mensagem. Isso foi no final de junho do ano passado, 2024. Quando foi na primeira semana de julho, a gente marcou de se conhecer. Ela mora numa cidade próximo à minha. Marcamos de nos encontrar. Ela falou que viria para minha cidade, porém teve alguns imprevistos e não conseguiu vir. O que eu fiz? Então eu vou até a sua cidade para a gente poder se conhecer, porque eu já sou muito prática.
Passou 10 dias, já conversou, vamos ver se vai rolar ou se não vai rolar, pra gente não perder tempo. Aí é onde eu falo assim, Rufus, a gente tem sinais a todo momento, porém ou a gente está muito carente e acaba não percebendo, ou a gente não quer realmente ver os sinais. Ela falou para mim o quê? Eu não moro sozinha, eu trabalho, eu tenho nome limpo, eu tenho cartão, tenho várias coisas. Tipo assim, ela fez o papel dela. E eu fiz o meu. Olha, eu trabalho, eu sou assalariada, eu pago boletos, eu tenho contas, mas eu tenho a minha casinha, ela é simples, mas é minha, eu que mantenho minhas filhas, eu sempre fui mãe solteira, que hoje é chamado como mãe solo, né? Cada uma falou sobre a sua vida. Fui lá. Quando eu cheguei na cidade dela, na casa dela, a primeira coisa, a irmã morava junto com mais 2 filhos. Ou seja, ela não morava sozinha, como ela tinha falado. Mas tudo bem. Passei o final de semana na casa dela. Nesse fim de semana que a gente passou juntas, ela muito quieta, ela não era muito de falar, não era muito de ficar próxima a mim. Eu até pensei que ela não tinha gostado de mim. Aí depois eu pensei, não, eu acho que é porque a irmã tá aí, ela tá com vergonha, então é o jeito dela. A irmã foi à noite pro quarto dela, a gente dormiu na sala e aconteceu o que tinha que acontecer. Muito quieta, a gente acabou ficando e ela também não permitia que chegasse próxima a ela. Ela de roupa, eu sem roupa, e ela totalmente vestida. Aconteceu o que tinha que acontecer. No domingo, eu vim embora para minha cidade, porque eu teria que trabalhar na segunda. Ela estava de férias do trabalho dela. Mas foi bom isso ou foi incômodo? Então, para mim, foi bom, mas eu tinha medo. Eu imaginei que ela não fosse tirar a roupa, porque se a irmã abrisse a porta do quarto, ela poderia ver coisas que não deveria. Então, a gente ficou naquela apreensão. Isso da minha parte. Falei, ela não tá tirando roupa porque ela deve estar com medo, tal, e por isso que não tirou. Mas, como ela é ativa, para mim foi perfeito. Mas eu sempre tinha aquele negócio assim, ai meu Deus, mas será que a pessoa tá satisfeita? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Mas para ela estava perfeito. Então, perfeito, seguiu. Passamos a semana toda conversando. Aí marcamos novamente no outro final de semana de se ver novamente. Só que aí, no primeiro final de semana, eu que paguei, e de volta. No próximo final de semana, eu falei para ela assim, então, mas eu não tenho como ficar indo e voltando todo fim de semana, porque é dinheiro, é gastos. Aí ela falou pra mim, não, você vem, você paga e eu pago a sua volta. Falei, tudo bem, ela pagou a volta, passei mais um final de semana com ela. Nisso, pra mim, como eu conhecia a pessoa com um determinado corpo, Rufus, pra mim ela tava normal, perfeita. E novamente, nada de me toque, não tirou a roupa, foi tomar banho, não deixou eu ver. Porque por mais que, assim, eu não tô falando em sentido só de safadeza, tá? Mas a partir do momento que você tem um relacionamento, você tem que ter um pouquinho de intimidade. Lógico. E não tínhamos esse nível de intimidade. Ela pouco conversava comigo, ela conversava comigo mais pelo WhatsApp do que pessoalmente. Ela era muito fechada, muito tímida. E não deixava, quando ela ia no banheiro ela se fechava, quando ela ia pro quarto ela se fechava. Aí eu comecei a notar já de início alguma coisa diferente nela. Mas quando eu tentava conversar, ela falava que era o jeito dela mesmo, que ela era fechadona. O filho dela morava com a família por parte do pai. Então, eu não cheguei a conhecer o menino. Passamos E novamente você não a semana. questionou ela? Você falou que morava sozinha, mas você tá aqui com a tua irmã? Eu perguntei, ela falou que a irmã dela tinha acabado de se separar e por isso que estava passando uns dias lá. Ah, Tudo tá. bem, acreditei e segui o baile. A minha casa, Rufus, ela é um cômodo grande com um banheiro. Então eu pensei, eu não posso trazer ela para cá porque eu não tenho privacidade. Eu moro com as minhas filhas. Um detalhe que eu vou falar agora, que vai ser importante lá mais para frente. Eu sempre dormi no chão, tá, Rufus? Eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos e, assim, as vidas erradas que tiveram da minha família, eu sempre fui o pai dos meus irmãos. Então, a prioridade sempre foram para eles. Eu dormia num colchão no chão. Então, eu sempre fui acostumada a dormir no meu colchãozinho no chão. A prioridade sempre foram meus irmãos e depois as minhas filhas. Aí eu falei, eu não Você quero foi o trazer pai ela pra pra minha eles, casa. você é a irmã do meio? Não, eu sou a mais A velha. mais velha, tá. A mais velha.
a mais velha. Então, eu falei, como que eu vou trazer essa mulher para vir na minha casa, sendo que eu não tenho espaço, não vou ter privacidade com ela, não vou ter como ter alguma intimidade com ela. Mas aí ela queria conhecer também a minha casa. Isso foi no já metade de julho. Eu falei para ela, você quer vir para minha casa, conhecer minha casa? Ela falou, quero. Ela veio para minha casa, ela passou o fim de semana na minha casa. Ou seja, intimidade nenhuma, porque as minhas filhas estavam aqui, então não tinha como ter uma intimidade. Ela entendeu, porque eu já tinha falado isso para ela. Minha casa, como eu te falei agora, é muito simples, porém tudo ajeitadinho. Eu não tenho máquina de lavar, eu lavava roupa na mão, estava lavando roupa na mão. Então, assim, ela viu a minha situação, mas eu sempre tive um coração muito bom. Quando ela falou para mim assim, a minha irmã acho que vai sair de casa, talvez futuramente eu precisa sair de lá, eu não tenho para onde ir nesse momento, e eu sempre falei para ela, tudo bem, mas as portas da minha casa vai estar aberta para você o dia que você precisar, sem saber quem eu estava trazendo para dentro da minha casa, tá? Nesse início, ela já começou com uma história assim, se eu adotar, eu estou num processo de adoção, você estaria junto comigo? Eu pensei, sim, claro. Por quê, Rufus? Na minha cabeça, um processo de adoção não é de um dia para o outro. É um processo de anos. Todas as pessoas que já falaram sobre adoção sempre falou, isso é um processo de anos, você tem que ter casa fixa, você tem que ter um bom emprego. Então, na minha cabeça, essa mulher nunca vai conseguir adotar uma criança. Mas falei para ela o quê? Sim, vou estar junto com você pro que der e vier. No outro final de semana, ela ia voltar de férias do trabalho dela, então a gente já não se veria com tanta frequência, porque além de ser gasta, ela voltaria a trabalhar. No último final de semana que ela veio na minha casa, que seria para passar 2 dias, ela acabou passando a semana inteira e ela teria que ter voltado para trabalhar. Eu saía para trabalhar e ela ficava na minha casa. Aí comecei a reparar que essa mulher era meio esquisita. Ela falava assim para mim, quando você sair de manhã, pode deixar tudo apagado, desliga a televisão, eu não quero ouvir nada. Eu falei, ué, gente, a pessoa não quer ouvir uma televisão, não quer ouvir uma música, não queria ouvir e nem ver nada. Não tinha muito contato com rede social, não me falava sobre a família, assim, pai, mãe. O único contato que eu tive foi com essa irmã que eu vi na casa dela. Mais nada. Porque eu falava, ué, mas a gente não vai pôr no Face que a gente namora, a gente não posta uma foto, não tinha nada. Aí comecei a pensar, gente, essa mulher ela é meio misteriosa, alguma coisa tá esquisita, já desde o início, mas sempre guardava pra mim. E quando eu questionava alguma coisa, ela falava que não, que era o jeito dela, que ela era muito tímida, e eu fui levando. Acabei sendo promovida no meu emprego. Então falei para ela assim, agora eu não vou conseguir ir direto aí, porque agora eu tenho mais responsabilidade. E ela foi mandada embora do serviço dela. Por quê? Em vez de ter ido trabalhar, ela passou a semana na minha casa. Aí eu falei para ela, então agora é mais fácil você vir para minha casa do que eu ir para a sua. Mesmo tendo as condições na minha casa daquela forma, a gente fica na minha casa. Tudo bem? Tudo bem. Quando foi em setembro, isso passou julho, a gente se viu mais uma vez, agosto a gente se viu mais uma vez que ela veio até aqui, quando foi em setembro, a gente já não se viu mais, a gente se via por vídeo. Ela falava para mim, como eu vou mudar e vou viver em São Paulo, eu tenho que resolver algumas coisas aqui, ver como vai ficar a situação do meu filho, devolver a casa e tal, e assim que tiver tudo ok, eu vou para sua casa, tá certo? Falei, tudo bem, perfeito. E a gente se falava todo dia, porém só de vídeo. No vídeo, Rufus, ela só me mostrava o rosto. Eu não via o corpo dela. Então, foi passando-se o tempo. Quando passou o tempo, setembro, outubro, novembro, e nada dela vir. Qual que era o status de vocês duas? A gente já tava namorando. Namorando. Ela pediu você. Namorando. Sim, pediu namoro e já me deu aliança. No primeiro fim de semana que eu já fui pra casa dela, ela já tinha comprado aliança. Não, peraí, no primeiro final de semana que vocês se viram, ela te deu uma aliança? Sim, já me deu aliança no primeiro final de semana. Tá, e ali então vocês já começaram a namorar? Já começamos a namorar. Passou setembro, Peraí, deixa eu te fazer outra pergunta. Se ela tinha esses comportamentos esquisitos, que eu entendo que até na época você devia reparar menos e agora que você junta tudo. Mas enfim, se ela tinha, Sim.
O que mantinha você com ela? O que me mantinha com ela eram as palavras. Você é maravilhosa, eu te amo, você sim é uma mulher de verdade. Isso, as palavras. Porque, que nem eu te falei, contato íntimo a gente tinha pouquíssimo. Tanto porque eu não tinha tanto espaço e na casa dela também não tinha tanto. Porque a partir de 3 meses de setembro a gente só se via, a gente só se falava. A gente já não teve mais contato. E eu só via o rosto. Ela já pedia ao contrário. Quando eu tava tomando banho, vamos fazer um vídeo, vou te chamar no vídeo. Só que eu só vi o rosto dela. Ela via eu tomando banho. Porque pra mim, como a gente já namorava, eu já não tinha tanta vergonha. E eu imaginava, pô, se a gente pretende morar junto, a gente não pode ter isso. A gente tem que ser o que é. E se ela gostou de mim da forma como eu era, então fui levando. Quando foi em novembro, ela também já não, ainda não tinha vindo, ainda estava resolvendo coisas. Aí começou com a história, eu não tenho dinheiro, tenho que arrumar o dinheiro. Só que eu pensei assim, Rufus, uma pessoa que trabalhou durante 5 anos numa empresa, foi mandada embora, como você não tem o dinheiro nem para vir para minha cidade? Como? Mas também fui colocando na caixinha de dúvidas, guardando tudo na caixinha de dúvidas. Meu aniversário é em dezembro, o dela também e o do filho dela também. Ela falou pra mim assim, eu vou esperar agora passar a data do aniversário dele e vou pra São Paulo de mala e cuia. Aí eu falei assim pra ela, eu só vou te falar uma coisa, se chegar o dia do meu aniversário e você não estiver aqui, não precisa vir mais. Depois tudo isso vai fazer sentido, o porquê que ela não veio, tá? Aí ela passou a data do aniversário dele, passou a data do aniversário dela, passou a do meu e ela não veio, Rufus. E nisso a gente se falando todo dia. Aí eu falei assim pra ela, se der 31 de dezembro você não vir, não precisa vir mais, não quero mais você. Aí nisso ela sempre falando, lembra do processo de adoção que eu te falei? Eu acho que vai dar certo. Aí eu na minha cabeça, mas como que vai dar certo se essa mulher agora não tá nem trabalhando, não tem uma casa fixa? Aí eu, mas tudo bem, se vier... escolhe um nome. Aí eu já, na minha cabeça, eu acho que esse nome é bonito. Noah é bonito, Gael é bonito. Aí ela, não, mas eu acho que Azaf é bonito. Aí eu, mas se você já acha que esse nome é bonito, por que você tá pedindo a minha opinião? Aí depois eu ficava, essa menina é louca, porque nem tem criança, o que ela tá falando desses nomes? Odeio homem, não gosto de homem, só tive meu filho porque eu tive uma única relação, então jamais passaria o que aconteceu na minha cabeça. Ufes, passou Natal, passou Ano Novo e eu sozinha. Sabe o que eu fiz? Bloqueei. Bloqueei ela do WhatsApp, bloqueei do Facebook, bloqueei de tudo quanto foi lugar. Falei, não quero mais contato com essa mulher. Fiquei muito mal, porque eu não entendia. Falei, se tá tudo certo, qual foi a dificuldade de vir até mim? Eu não entendi o que aconteceu. Só que eu vacilei, eu poderia ter falado o que nesse tempo? Eu vou ou nem falar e chegar de surpresa lá. Mas com aquela conversa toda, eu tô indo, eu tô resolvendo alguma coisa, aconteceu um imprevisto, tal, eu acabei nem cogitando a possibilidade de falar, eu estou indo de surpresa lá. Você entendeu? Quando foi mais ou menos dia 10 de janeiro, eu tive uma surpresa. Ela mandou uma mensagem para uma das minhas filhas, pedindo para eu desbloquear que ela tinha uma surpresa para mim. Eu desbloqueei já doida, porque eu falei, eu vou acabar com ela. Ela falou assim pra mim, Isso aí, quando chegou dia 10 de janeiro, vocês já estavam há quanto tempo juntas? Foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 7 meses. 7 meses, 7 você meses ainda junto. não tinha visto essa mulher nua. Isso, não tinha visto ela nua, e durante 4 meses eu só via ela por vídeo, só o rosto. Tá. E quando eu falava assim, deixa eu ver o seu corpo, ela falava, pra que você quer ver meu corpo? Aí ela mostrava as pernas. Ela não mostrava a parte da barriga. Entendeu? Porque aí alguma coisa me acendeu. Agora sim, ó. Vocês Vocês estão entendendo a história, gente? Ela não mostrava... Depois que elas pararam de se ver pessoalmente, elas só conversavam por vídeo. Nessas conversas, ela mostrava o rosto e as pernas, mas não mostrava a barriga. Isso é um detalhe importante. O rosto e as pernas, mas não mostrava a barriga. E aí, justamente nesse momento que vocês não estavam se vendo pessoalmente, ela veio com a história da adoção. Isso mesmo. Aí toda vez quando a gente chamava de vídeo, ou ela estava sentada no sofá ou sentada na cadeira da mesa.
Ela não saía pra rua, ela não ia pra fora. E eu ainda falava, gente, mulher, vai fazer alguma coisa na vida, vai dar uma volta, vai fazer... Ai, tô cansada. Sempre tinha uma desculpa. Eu falava, gente, essa mulher é esquisita demais. Aí alguma coisa me acendeu e falou, tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa. Mas, como eu te falei, eu não queria ver. Eu tava me sentindo amada. Eu tava me sentindo... Porque, assim, a minha vida eu passei cuidando dos meus irmãos e das minhas filhas. Eu achei que aquele momento era de alguém olhar pra mim. Alguém me ver como uma mulher. Não como mãe, não como irmã, mas sim como uma mulher. Quando foi no dia 10 que ela ligou pra minha filha e falou, eu tenho uma surpresa... Eu desbloqueei pra saber. Aí quando eu falei com ela, eu já rasguei, acabei com ela, falei um monte de coisas pra ela. Aí ela só falou assim pra mim, Rufus, eu tenho uma surpresa pra você. Lembra que eu te falei sobre o processo de adoção? Pois bem, eu já estou com ele. Ah, e detalhe, não é um, são 2, são gêmeos. Aí eu fiz, quê? Ela falou, são gêmeos. E assim, a minha irmã vai devolver a casa porque ela está indo embora para uma outra cidade, porque ela está grávida, e eu não sei o que eu vou fazer com eles, porque eu estou sem emprego e não sei o que eu vou fazer com eles. Ufes, meu mundo assim caiu. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque até então eu já tinha falado para a mulher que ela poderia vir para minha casa e chegaria com 2 bebês. E a minha casa, como eu te falei, é um cômodo grande. O que eu ia fazer com ela e com os bebês? Ela conseguiu Mas, essa adoção assim, em menos de 4 meses. em menos de 4 meses, ainda gêmeos, e ainda recém-nascidos. Recém-nascidos. Porque os bebês, sabe quando que eles nasceram, Rufus? Dia 26 de dezembro. Que é quando ela sumiu. 26 de dezembro. Foi quando eu já não tive... a gente ficou praticamente o mês de dezembro sem se falar. Foi quando os meninos... ocorreu essa adoção. Falei pra ela... Mas aí tudo bem, vocês, vem nesses pra 4 cá. meses, vocês não tinham tido, assim, uma... Com certeza não, né? Uma situação prática de, assim, ó, vamos no juizado dos menores, vamos nos inscrever pra lista de adoção. Não teve isso. Não, porque ela falou que ela tinha feito isso alguns anos atrás, que ela tinha feito sozinha esse processo. E se eu ajudaria ela a cuidar dos meninos se desse certo. Entendi. E eu falei que tudo bem, que eu ajudaria. Só que nem eu te falei, eu não imaginei que seria de um dia para o outro. E quando você falou tudo bem, você imaginou assim, ó, a gente vai estabelecer nosso relacionamento, uns 5 anos, aí daqui uns 5 anos vem a criança. Isso. Exatamente, a gente vai construir, porque assim, na minha casa eu tenho espaço para construir. Falei, a gente vai construir quartos, a gente vai ter uma vida estabilizada e vai chegar essas crianças. Tá. Era isso que eu pensei. Entendi. Quando eu falei para ela, pode vir para minha casa. Rufus, essa mulher não tinha nem o dinheiro da passagem. Aí a minha mente já foi, se ela trabalhou 5 anos, cadê esse bendito dinheiro que ela não tem nem a da passagem? Só que ela era chique, tá? Quando eu falei para ela, pode vir com os meninos, ela falou, eu tenho que ir de Uber. A vida dela era Uber, porque eu não tenho como ir com os meninos, são 2 meninos, eu não tenho como ir com os meninos de ônibus. Falei, tudo bem, vem. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro da passagem. Nessa emoção que eu já estava tão empolgada de ver essas crianças, já tinha falado para as minhas filhas que chegariam mais pessoas, porque a gente teve que reestruturar a minha casa. Teve que mudar tudo. Lembra que eu falei que eu dormia num colchão no chão? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? Onde eu vou botar esses meninos? Arrumei o dinheiro emprestado para que ela pudesse vir de Uber com as crianças. Nisso, em 2 horas, essa mulher já estava aqui. Ela já estava aqui na minha casa com os bebês. Foi aquela emoção de primeira, eles são lindos, que não sei o quê. Aí fiz assim para ela, Rufus, cadê os papéis de adoção? Porque lembra que eu já estava com alguma desconfiança, alguma pulga já estava me dizendo. Aí ela falou assim, eu tenho aqui o papel de adoção. Só que o papel de adoção que ela tinha é aquele papel amarelo, que quem é mãe, quando nasce o bebê, é o que você recebe na maternidade para poder fazer o registro do bebê. Naquela empolgação, ela mostrou aquilo para mim, eu olhei e tal, e eles não estavam registrados ainda. Por quê? Ela queria que eu fosse registrar com ela. Porque o correto é o quê? Você já sai da maternidade com o registro. Como eles eram adotados até então, ela falou, a gente vai no cartório para registrar os meninos. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai no cartório e registra eles. Só que não é assim, chegar no cartório e falar, olha, são 2 mulheres e elas querem registrar os bebês. Como eu trabalhava durante a semana, eu fiz para ela, vai lá no cartório, que é bem
é na rua de cima da minha casa. Falei para ela, vai no cartório e procura saber informações de como que funciona para registrar e blá, 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 blá. Nisso, ela já começou a dar sinais. Depois eu vou lá ver. Depois eu vejo. Aí eu falei, filha, a gente tem que registrar essas crianças, porque eles têm que passar num médico, eles têm que ter as coisinhas deles, então tem que tomar vacina, tem que correr atrás, e eles não podem ficar sem nomes. Nisso passou dias, essa mulher não foi no cartório, eu tive que tirar dias no meu trabalho para poder ir no cartório com ela, aí foi onde me falaram que você não consegue registrar, que eu teria que ir atrás da Defensoria Pública para eu poder conseguir registrar as crianças. Nisso, toda hora eu falava, deixa eu ver esse papel de novo. Quando eu fui olhar naquele papel, estava escrito assim, eles perguntam se você já tinha tido alguma gestação anterior. E estava lá uma. Aí eu lembrei, porra, essa mulher já teve um filho. Só que ela falava assim para mim, quando a gente questionava qualquer informação, porque as minhas filhas começaram a ficar com dúvidas também, porque os meninos eram muito, muito parecidos com ela. Mesmo eles sendo muitos recém-nascidos, ela era muito brancona e eles eram iguaizinhos. Uhum. E quando eu a conheci, ela tinha um rosto mais inchado, tinha mais corpo. Quando ela chegou aqui, ela parecia um palitinho. Totalmente magra. Com um corpo totalmente diferente. Aí ela começou, não, a mãe dos meninos tinha um monte de filhos e ela não poderia ficar com eles. Então ela quis dar eles e ela quis me dar. Diz essa história. Eu, como não manjo sobre esse processo de adoção, eu escutava e aceitava. Ela falou para mim que um deles passou da hora, ficou internado durante 7 dias, ela ia visitar, até cordão umbilical de um deles ela tinha. E para mim era normal, porque a conversa era tão boa, que nem depois eu ouvi falar de um amigo meu que eu contei essa história, ele falou, elas são tão treinadas, são tão golpistas, que elas fazem uma lavagem cerebral, que qualquer coisa que você vai perguntar já tem uma resposta pronta para falar. Qual foi sua reação quando você viu os bebês? O que você sentiu? Eu não digo assim de desconfiança. Você sentiu o quê? Amor? Você sentiu o quê quando você olhou os bebês? Rufus. Toda aquela raiva que eu tinha ficado dela de ficar 4 meses sem falar com ela passou naquele momento e eu só tinha olhos para eles. Como eu me apaixonei por essas crianças? Como? Naquele momento, assim, aí eu já comecei a olhar para ela de uma forma não como mulher, mas assim, amor pelos bebês, porque a gente já não tinha mais relação, era muito raro, era raro quando minhas filhas saíam, que tinha aquela coisa de 5 minutos, ela com roupa, eu sem roupa, eu não via essa mulher morando comigo, eu nunca vi essa mulher tomar um banho, porque ela não ficava sem roupa perto de mim, então eu não sei que relacionamento que era esse, que você não tinha contato nenhum. A única coisa que ela falava pra mim na hora de dormir é que eu era uma mulher maravilhosa, que eu era uma mulher de verdade, que me amava. Ponto. Era isso. Era isso. Nisso os dias foram passando, eu tinha que sair para trabalhar, e os bebês davam trabalho de madrugada. Rufus, essa mulher não tinha dinheiro para comprar uma lata de leite para eles, e eles tomavam fórmula. A lata é em média R$70, 800 gramas. É uma nota. E 2 meninos, Rufus, era uma lata de 3 em 3 dias. Fralda era em torno de 15 a 20 fraldas por dia, porque eram 2. Isso eu te falo desde a manhã até a madrugada. E ela começou assim, quando eu via que estava faltando leite, faltando fralda, para ela era indiferente. Ela nem se manifestava. Ela, tem que comprar. Tem que comprar. E ela nem tchum. Nisso eu comecei a pensar, meu Deus, cadê o dinheiro dessa mulher de receber de 5 anos de trabalho? Aí ela começou a falar assim pra mim, Rufus, eu tenho cartão, eu vou pegar o meu cartão que tá com uma das minhas irmãs. Quando eu receber no final do mês, que ela tava recebendo seguro, eu vou comprar uma cama, vou comprar um guarda-roupa pra pôr as coisas deles, vou comprar pra você um tanquinho pra gente conseguir lavar a roupa deles. Nisso tudo, Rufus, acumulando. Perto da minha casa tem aquelas lavanderias americanas, você conhece? Claro. Que você paga, né, lá R$16. Rufus, as minhas roupas eu sempre lavei na mão. Porque eu não, pra mim, essas coisas de lavanderia eram coisas pra gente que tinham condições. Eu dormia no colchão no chão. Eu comprei uma cama de casal para que os bebês não fossem pro chão. Eu comecei a levar as roupas dos bebês de 3 em 3 dias pra lavanderia para poder ser lavadas. Então, tipo assim,
as condições que eu não tinha para mim, eu tive que ter para os bebês. Nisso eu comecei a fazer o quê? Empréstimos. Mesmo eu tendo restrição, eu comecei a pegar dinheiro emprestado com a agiota. Onde eu consegui arrumar, eu falei pro meu irmão que eu não tinha as coisas para os bebês, meus irmãos me ajudavam. E nisso, ela viu o quê? Ela corre atrás, vamos seguir a vida. E foi assim. E foi passando janeiro, o resto de janeiro, ela falava para mim que recebia o benefício do filho dela no último dia do mês. Que quando chegasse no dia 30, ela ia receber e ia me ajudar. Quando chegou esse bendito dia 30, que era os dias do quebra-pau. No dia 26 de janeiro, eu fazia mêsversário para os bebês, eu comprava fantasia, eu mandava fazer o bolo, porque assim, eu me apaixonei pelos gêmeos. Me apaixonei, eu peguei um carinho tão grande e eu queria registrar. Eu fui atrás do conselho tutelar para pedir ajuda, né, para ter informações como eu faria para poder registrar esses meninos. Eu queria eles para mim. E ela todo momento dizia: os bebês são nossos, os bebês são nossos. Eu adotei, agora você vai correr comigo, eles são nossos. E eu peguei aquilo para mim. Eu fazia questão de passear com eles na rua, sabe? Todo mundo perguntava de quem é esses bebês. E eu enchia a boca para dizer que era meu, que era nosso, que a gente tinha adotado. Sabe, então, olha, até hoje eu sofro, porque as pessoas agora perguntam cadê os bebês, e para mim poder contar o que aconteceu é difícil para mim, me dói muito. E quando você ia no conselho tutelar, nos órgãos oficiais, e você contava isso, os assistentes sociais, as pessoas não achavam estranho assim? Nossa, eu acho que essa mulher aí rouba bebê dos outros. Então, quando a gente foi no cartório e eles pediram o papel, levaram lá para a salinha, aí eu ainda fiz assim para ela: se essas crianças forem roubadas e eu tiver que sair desse cartório algemada, você vai me pagar. Porque eu sempre fui muito correta. Independente de ter restrições no meu nome, porque não paguei uma conta ou outra, Isso aí eu nunca todo fiz mundo coisas tem. Eles têm o erradas. nome sujo e Eu depois vai nunca, lá e limpa. eu nunca me sujeitei a uma coisa errada dessa. Só que ela era esperta, ela não levava alguns documentos, ela não apresentava. A gente ia para buscar informações. E quando ela ia no cartório para tentar registrar, ela ia sozinha. Ou, na verdade, nem ia, porque eu acho que ela nem ia, ela me enrolava e acabava não indo. Entendi. A gente foi 2 vezes só juntas, que foi quando eles queriam um comprovante no nome dela para tentar registrar no cartório aqui perto da minha casa. Aí a gente abriu uma conta para ela conseguir receber um comprovante de endereço no nome dela para a gente tentar ir no cartório e registrar. Aí quando chegava lá, já era um outro documento que eles queriam. Nisso eu falei para ela, né, volta para sua cidade, tenta registrar eles lá, porque o tempo tá passando. E ela não queria ir. Nisso ela falou: quando chegar o final do mês eu vou receber, eu vou para a cidade e registro eles. Eu falei: isso, você leva meu documento e vê o que dá. Nisso eu falava para ela assim: olha, a gente tem que levar eles no posto para ver em relação à vacina. Eu vou com você agora nesse horário que eu vou trabalhar mais tarde. Como você não conhece a cidade, eu vou levar você até lá para ver onde é o posto. Eu não quero ir agora não. Minha filha, você não tem que escolher, eu tô falando que a gente vai agora. Não queria ir. Aí eu já comecei a estranhar. Eu falei: essa mulher não quer nada na vida. Ela é uma aproveitadora, ela é uma golpista. Aí eu falava assim pra ela: Rufus, compra um pão pra mim, que eu tô fazendo um café, eu não vou descer no portão pra comprar um pão. Eu falei: ué, como você diz que ama, se nem um pão que eu estou pagando, você não tem condições de descer? Eu não tô afim. Rufus, eu gosto de tomar café de manhã, café com leite e os meus 2 pãezinhos. Como eu só molho o café, eu faço vamos supor, um copo de café hoje. Eu sei que as nossas ouvintes vão falar que eu sou meia doida, mas eu faço isso, tá? Eu pego o meu copo de café e guardo na geladeira e fica lá um mês. Porque eu só pego umas 2, 3 colherzinhas, porque eu falo: eu não vou fazer café todo dia, porque não tem essa necessidade. Essa mulher, quando chegou aqui, ela toma café de manhã, de tarde e de noite. Fazia café toda hora. Ou seja, meus gastos aumentou em 100%, porque eu não tenho costume de jantar e as minhas filhas também não têm. Era comida, era gás, porque tinha que ferver a água para poder fazer leite para essas crianças. Era tudo eu pagando. Tudo eu pagando. Aí teve um determinado dia que, assim, quando as crianças dormiam, eu acabei pedindo conta do meu trabalho, que eu tinha acabado de ser promovida, porque eu não estava dando conta, Rufus. Eu tinha que acordar de noite para fazer o leite, pegar a fralda, ajudar ela a cuidar dos bebês, para que de manhã eu fosse trabalhar. Então eu não estava dando conta disso. E eu também pensei assim:
eu vou sair do meu serviço para ver se ela se manifesta. Porque eu falava, mulher, você tem que arrumar um emprego também, porque eu não tô dando conta sozinha, olha quanta coisa para mim pagar. Ela falava, eu vou, só falava. Eu preciso montar um currículo, dá aqui seus dados que as minhas filhas vão montar. Essa mulher não mostrava o RG dela para mim, Rufus, mas nem morta. Ela escondia as coisas dela, documentos dela, as coisas dos bebês, ela escondia, eu não tinha acesso. Conta bancária, eu nem sei se essa mulher tem alguma em aberto. Quando eu falei para ela assim, em uma das vezes que a gente foi no cartório, o documento dela estava vencido há mais de 10 anos. Nossa. Falei, filha, a gente precisa ir no poupa-tempo, poder trocar o documento. Falei, a gente vai pegar o metrô e a gente vai até lá. Não vou não, com os meninos eu só vou se for de Uber. Eu falei, filha, você tem noção de quanto custa um Uber daqui até o poupa-tempo? Eu falei, a gente não tem condições disso, a gente vai de ônibus ou vai de metrô. E ela não queria ir, ela só queria para todo lugar que fosse, tinha que ser de Uber. Aí comecei a reparar que os papéis higiênicos da minha casa estavam indo muito rápido. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Sabe o que ela estava fazendo? Eu acho que assim, quando a mulher acaba de ter neném, você vai ficar um período menstruando muito forte. Para eu não perceber que estava indo absorvente, ela começou a usar papel higiênico. Então ela começou a usar todo momento papel higiênico para eu não perceber que ela estava utilizando um absorvente. Quando eu percebi que estava indo muito rápido esse papel higiênico, eu comecei a colocar absorvente também no banheiro. E eles também estavam indo rápido demais. Aí falei pra ela um dia, o que tá acontecendo? Que tanto que vai de papel higiênico e de absorvente. Aí ela, porque eu tô muito nervosa, não sei o que, então tá descendo muito pra mim. Rufus, absorvente eu que comprava. Aí cismou que queria cortar o cabelo, porque ela tinha cabelo comprido, mas sempre vivia no coque e raspado embaixo. Eu quero cortar meu cabelo, tipo menino, porque eu quero cortar, tá. Eu pagava corte. Queria cortar ele de 15 em 15 dias, eu bancando os cortes também. Aí ela começou a fazer o quê? Quando os meninos dormiam, eu aproveitava para ir limpar a casa, para fazer o que tinha que fazer. Ela começou a ficar no celular o tempo todo. Nisso que ela ficava no celular, eu não sabia com quem que ela falava. Ela falava para mim que estava falando com a avó do filho dela, onde ela morava, para saber como estava o menino. O tempo todo. Tinha momentos que ela pegava um dos gêmeos, ia pro portão e ficava no celular, e eu não reparava. Porém, um dia eu vi ela falando mal da minha casa, tipo assim, tô cansada de ficar aqui, eu quero ir embora com os meus filhos. Porque eu comecei a cobrar muito ela, tanto na parte de dinheiro e na parte de registro dessas crianças. E nada da parte dela. Nesse tempo, Rufus, se a gente tinha uma relação de 15 em 15 dias, acabou já nem tendo mais. Já não tinha mais abraço, beijo, coisa que já não tinha por parte dela. Ou seja, na minha mente, essa mulher nunca nem gostou de mulher. Uma vez eu falei isso pra ela, pra mim, você não gosta de mulher. Você gosta de macho. Porque as atitudes que você tá tendo comigo não é atitude de mulher que gosta de mulher. Nenhuma. Eu falei, eu tô me sentindo macho nessa relação. E não a mulher. Porque eu já não fazia mais uma unha, eu não arrumava um cabelo. E pra ela tava ótimo da forma que estava. Chegou um determinado dia, que eu te falei, sempre o final do mês, que a data que ela dizia que ia receber, era a data do quebra-pau. Ela, em fevereiro, ela foi no mercado, ela falou, eu vou no mercado comprar algumas coisas para casa. Eu crente que a mulher vai fazer uma compra, né? Ela gastou R$100. Ela comprou um pacote de café que ela gosta, ela comprou um fardo de cerveja, 1 quilo de feijão que o meu tinha acabado, acho que uma lata de óleo e meio quilo de filé de frango. Essa foi a compra que ela fez para minha casa. Surtei e falei, eu quero que você vá embora da minha casa porque não dá, sem condições, não tenho condições. Tô com dívidas, tô desempregada e não tenho condições de manter mais você nem os meninos aqui na minha casa. Vai para sua cidade, vai resolver o registro dessas crianças e vai dar um rumo na sua vida. Ela foi embora, aos trancos e barrancos, mas foi. Com as crianças. Com as crianças. Porque aí nesse momento, quando eu falava pra ela assim, vai embora e deixa eles que eu cuido deles. Agora você quer meus filhos. Eu falei, então agora eles são seus. Então já não são mais meus. Então pode ir embora. Foi embora. E as crianças estavam com quanto tempo? Já estavam com 2 meses, já iam fazer com 2 meses. Porque eles chegaram na minha casa com 15 dias. Nisso eles já estavam com 2 meses. E eu já com a cabeça a 1000, porque eu já estava devendo para a agiota, precisava pagar, e assim, e cada dia só tendo mais dívidas, porque era mais consumo de fralda, de leite, de roupas, e eles não tinham uma banheira, eles não tinham nada, e eu tendo que correr atrás de tudo.
Ela foi embora, passou uma semana fora. Eu sofri muito, mas em nenhum momento eu procurei. Falei, não vou procurar. Nisso, minhas filhas, mãe, você tá certa. Você tá sem. Quando você consegue sentar, a mulher pedia pra levantar pra pegar um copo d'água, você ia e fazia. Ela não tava fazendo nada pra você. Nada. Mas mesmo assim, eu queria as crianças. Ela mandou mensagem pra mim falando assim, que foi a que eu te mostrei, assim, a assistente social vai pegar os meninos de mim, porque eu não tenho onde ficar com eles, e agora o que vai ser da minha vida, que não sei o que. Aí minha cabeça já bateu a mil, já começou a bater aquele remorso, eu fiz a mulher vir da cidade dela pra cá, e agora, o que vai ser dessas crianças? O Conselho Tutelar não pode levar eles embora. Volta pra minha casa. Voltou pra minha casa. Nisso eu pensei o quê? Ela viu que uma semana fora, na casa dos outros, não foi fácil. Eu creio que agora ela vai falar, pô, agora eu vou dar valor para essa que eu tenho. Passou alguns dias, ela se comportou, quando dava, ela me ajudava a varrer uma casa, porque eu tinha que pedir, tá, Rufus? Porque ela não fazia nada. Você pode lavar uma louça, dar uma varridinha na casa enquanto os bebês estão dormindo? Ela aí fazia. Passada essa uma semana, ela voltou a ser o que era. Só ficava no celular. Nisso eu já tinha arrumado outro emprego, porque assim, eu não tinha como ficar parada, porque eu precisava trabalhar, eu tinha que mantê-los, só que eu esperava ajuda. Aí comecei, vamos colocar eles na creche, porque aí o que ela fez? Ela foi lá no cartório da cidade dela, como era um registro tardio, ela não conseguiu registrar eles naquele momento. Eles pegaram os documentos dela e o papel de adoção, que dizia ela, que na verdade era um papel de nascimento, e eles iam averiguar para ver se aquilo estava certo, para depois emitir a certidão de nascimento das crianças. Nisso ela falou que já tinha ido no posto, acabou dando as vacinas dos bebês, que estavam tudo em atraso. Então eu falei, pronto, agora sim ela tomou vergonha na cara e tá correta nas atitudes com os bebês. Quando ela voltou para minha casa, ela passou uns dias tranquila. Passado uma semana, eu já estava trabalhando, só que aquilo, ela não fazia uma comida, ela só varria quando eu pedia, só fazia alguma coisa se eu pedia. Ela chegou num ponto, Rufus, de, assim, encher o prato para comer e não aguentar e jogar a comida fora. Eu falava para ela assim, mulher, se você não consegue comer, pega pouco, depois, se você sentir vontade, você pega mais. Não precisa fazer isso, porque eu falava, a comida tá cara, e sou eu que tô pagando. Então, eu comecei a jogar na cara as coisas, porque tava saindo do meu bolso. E eu tenho que dar valor pro meu bolso. Aí ela, não, tudo bem e tal, aconteceu uma vez. Depois aconteceu várias vezes isso, e teve uma vez, Rufus, hoje eu peguei até um trauma, eu não consigo mais fazer comida na minha casa, porque teve uma vez que ela fez, assim, ela foi pôr a comida na boca, ela fez que ia vomitar, que ia jogar a comida de volta pro prato. Ela falou, essa comida não tá gostosa. Aí eu já comecei a colocar aquilo na cabeça, eu não faço direito, eu não sei o quê, e ela praticamente jogou a comida fora. Aí já comecei a ver que o problema talvez estava comigo e que eu já não era mais eu. Eu estava deixando o quê? A mulher que eu era, a pessoa que eu era, para se tornar o quê? A empregada, a escrava, porque eu não estava tendo retorno, eu não estava tendo amor, carinho, Mas uma o palavra status de vocês era de namoradas ainda. Casadas, já tinha mudado para casadas, Tá. estávamos morando juntas, Uhum. estávamos casadas. Mesmo sem ter Só que relações assim, frequentes. sim, sem ter uma foto nas redes sociais, Uhum. sem ter eu no Facebook, sem ter eu no Instagram. Mas eu não queria saber, eu queria saber dela e dos meus filhos, que ali eu já considerava como meus filhos. Meu neto, eu já não dava tanta atenção pro meu neto, já não queria tanta conversa com as minhas filhas, porque o meu foco era os bebês. Uhum. Quando a gente saía a minha filha mais nova fez aniversário, ela fez num barzinho, eu que banquei. Então, tipo assim, era tudo eu, comprava roupa pros meninos para que eles saíssem bonitos, porque gêmeos chama muita atenção, imagina, e um casal de meninas, as pessoas paravam, olhavam, perguntavam. Nisso, depois as minhas filhas falavam, mãe, agora que você não tá com ela, todo mundo comentava assim que os meninos eram a cara dela. Uhum. E você pagando de mãe adotiva, e todo mundo queria saber como que era o processo de adoção, e ela explicando, tá, Rufus? Ela explicava em detalhes para todo mundo como funcionava. Uhum. Aí o que aconteceu na última semana? Passado esses dias que ela tinha voltado, eu saí para trabalhar. A minha filha falou assim, mãe, mandou um áudio para mim, você acabou de sair para trabalhar
e essa mulher tá aqui no fundo do quintal falando no telefone, que já não aguenta mais ficar aqui, porque toda hora você cobra alguma coisa que ela não vê a hora de ir embora com os filhos dela. Aí ela mandou um áudio pra mim chorando, falando que a minha filha tava chamando ela até de vagabunda, porque ela não fazia as coisas dentro de casa. Eu só respondi assim: Rufus, eu quero que você saia da minha casa hoje, e quando eu voltar do meu trabalho, eu não quero mais você aí na minha casa. Essa mulher passou o dia inteiro chorando, que não sei o quê, mas foi embora, pegou as crianças e foi embora. Eu pensei assim, pronto, eu fiz o que eu pude pelas crianças, porém, não quero mais saber. Não quero mais saber dela e nem das crianças. Vou cortar o vínculo, vou bloquear ela novamente e eu não quero mais contato. Aí ela começou a mandar as amigas mandar mensagem pra mim. Cada hora vinha de um número. Eu sou amiga da fulana, desbloqueia ela, volta com ela. Que Então, não sei o peraí. quê. Ela Aí eu saiu, falei, então, da sua casa. saiu da minha casa. Tá, com as Saiu crianças da minha novamente. Com as crianças novamente. Tá, aham, beleza. Sim. Uhum. E nesse dia que ela saiu assim, com o nariz empinado, tá? Tipo, disposta a não voltar mais. E nesse dia, foi no dia 26 de março, o dia do mês aniversário dos bebês. O bolo já tava aqui na minha casa, as roupinhas já tava aqui. Ela quebrou a banheira que eu tinha dado pra eles. Ela levou, porque eu tinha pago, ela não quis levar, porém o leite e fralda que eu tinha comprado, ela levou. As roupinhas ela deixou ali. E passado alguns dias, ela mandou uma mensagem através dessas amigas pedindo para eu desbloquear, que ela precisava voltar para minha casa, porque a conselheira tutelar queria vir fazer uma visita. Ou seja, essa conselheira, ela só aparecia quando não estava na minha casa, porque quando estavam na minha casa, eu nunca vi um telefonema, eu nunca vi um contato, uma visita, eu nunca vi nada. Uhum. Era só eu mandar ela embora, aí essa conselheira aparecia. Entendeu? Uhum. Aí foi-se embora, bloqueei, não quis mais contato. E assim, a última informação que eu tenho que ela fala para outras pessoas é que não tem família, que a única família dela sou eu. Porém, nesse momento eu pus ela para fora com os bebês e ela precisa voltar para minha casa para poder ficar com esses meninos, porque senão o conselho tutelar vai retirar. E eu falei que eu não quero mais saber. Foi quando, agora, esse fim de semana, ela voltou novamente a mandar mensagem para um dos meus irmãos, pedindo para eu desbloquear, porque ela precisa muito falar comigo sobre os bebês. Uhum. E assim, Rufus, os bebês são delas, tá? Eu falei para ela assim que eu queria falar com o assistente social para entender a história. Falei para ela, passa o contato para mim dessa assistente social que eu vou conversar, que aí sim você volta para minha casa. Nunca tive esse contato, não existe essa assistente social e os meninos são dela. Uhum. Os meninos são dela, você sabe porque você sabe, ela não te falou. Ela nega até agora. Você perguntou. A qualquer momento que perguntar, os filhos que são dela, ela renega. Você perguntou. Ela fala que são adotados. A todo momento eu pergunto. Uhum. A todo momento eu pergunto. Tá. E não existe assistente social. Quando eu falo que eu quero ver documentos, não existe documentos. Então, assim, quando eu a conheci, ela já estava grávida. Porém, ela devia estar de 3 para 4 meses. Então, estava muito recente, e como ela é muito magra, ela não teve muita barriga, ela foi ter corpo quando ela já estava na reta final, que foi quando a gente não se via, eu não via o corpo, eu só via o rosto e via as pernas dela. Uhum. E faz quanto tempo que ela saiu da sua casa? Tem dia 26 agora de março, faz 2 meses que ela saiu da minha casa. Uhum. E assim, o que eu queria era ouvir, sabe, porque eu me sinto muito culpada de ter feito a pessoa sair da cidade, vindo pra minha, e assim, eu tenho colocado agora pra fora. A minha preocupação é com esses meninos, de saber se de repente estão passando alguma coisa. Só que assim, em nenhum momento ela pergunta pra mim se eu consegui pagar minhas contas, se eu consegui pagar o agiota, sabe? Uhum. E disso não tem. E você conseguiu mas pagar o agiota? Eu vou te falar, eu não consegui pagar 100%, mas ele entendeu a minha situação. Eu tô pagando juros, né, porque eu não consigo pagar tudo, mas tô trabalhando muito, tô fazendo doce para vender, tô fazendo outras atividades para poder pagar o que eu preciso. Uhum. E toda vez que ela me procura, a minha mente volta, eu já fico mal, acaba com o meu dia, sabe? Eu tô me autodestruindo, porque aí eu quero fazer alguma coisa comigo, porque eu acho que o problema é comigo. E assim, eu não tenho mais paz, me arrependi muito de ter colocado uma pessoa dentro da minha casa que eu não fui buscar informações, porque eu acreditei no que ela falava. Hoje eu percebo, ela era muito quieta, porque ela tinha algo a esconder.
Então ela tinha medo de que eu viesse a descobrir. Então por isso que ela era assim. E assim, hoje eu não sei, eu não quero procurar saber, mas quando ela me procura, que nem ela me procurou agora, aí a minha mente já fica a mil, aí já me dá vontade de falar, volta para minha casa, traz os bebês de volta. Mas, assim, eu já não sou mais quem eu era, porque minha vida era só os meninos, eu tava ficando descabelada, já não pintava uma unha, e essa não é eu. Eu E gosto de ela, estar arrumada. ela só te procura pra te, entre aspas, ameaçar em relação aos bebês, pra te pôr uma culpa, é isso? Sim, só para isso. Tá, Só para me fazer eu me sentir culpada. tá. Bom, essa é uma das histórias mais surreais que eu já escutei aqui nesse canal, de verdade. Essa é uma das histórias mais surreais que eu já escutei aqui nesse canal. Porque eu acho que todo mundo que escutou até aqui entendeu a história, né, gente? Nossa amiga Mirella se relacionou com uma mulher. A mulher já estava grávida quando se relacionou com a Mirella. E apesar disso, ela falava que odeia homem, que só tinha saído com um homem, que é o pai do filho dela mais velho e tal. A Mirella acreditou. A mulher não deixava a Mirella ver o corpo dela e a Mirella achou que isso era normal porque as lésbicas são assim, gente. Tem as que são muito machão, que elas não gostam nem que toque nelas. Então, elas ficam de bermudão e tal, com camisão, coisa bem masculina mesmo e não gosta que toque. Elas começaram a namorar logo no primeiro encontro, porque as lésbicas também são assim. Eu sei que você pode estar achando estranho isso, mas pergunte para qualquer amiga lésbica sua que você conheça, em um minuto elas já estão namorando, ouvindo a música da Ana Carolina. E aí, logo depois de um tempo, elas que moravam em cidades diferentes, a lésbica sumiu. Sumiu e falou, ó, a gente continua namorando à distância e tal, até que teve datas comemorativas onde ela sumiu mesmo. Nesse sumiço, ela só fazia chamada de vídeo mostrando o rosto e as pernas, não mostrava a barriga. E veio com o assunto de, vamos adotar uma criança, construir uma família. E a nossa amiga Mirella topou, achando que isso demoraria no mínimo uns 5 anos. Só que 4 meses depois, a mulher apareceu, ó, consegui adotar. E aí a Mirella se sentiu responsável pelo que ela tinha falado, conheceu as crianças, se apegou às crianças e de primeira não tinha notado que elas tinham muita semelhança com a Mirella, com a lésbica. Mas logo com a convivência e tal, a Mirella começou a perceber que tinha uma coisa estranha e no fim das contas, a Mirella entendeu que, na verdade, essas duas crianças são filhas da lésbica e a lésbica estava procurando uma mulher para assumi-las. Ok? Resumi certo? Exatamente. E agora a nossa amiga Mirella, ela não tem uma conclusão da história porque ela está passando por isso. A moça procura ela, a moça diz, se você não assumir junto comigo o conselho tutelar vai tirar essa criança de mim. E apesar da Mirella já ter confrontado ela e saber que tudo é uma mentira, ela ainda se sente responsável porque ela se colocou nessa situação. E agora o que a nossa amiga quer saber? Ela quer escutar de você, que escutou toda essa história altamente surreal. De fora, o que você faria? Qual atitude você teria? Porque não é simplesmente pegar e falar, não quero mais falar com você, porque a mulher fica indo atrás dela. Então, a Mirella, por exemplo, tem dúvidas. Você pensa em procurar a polícia, não pensa, Mirella? Penso, porque ela tá me incomodando demais. E é o que eu te falei, eu ainda tô devendo, sabe? Eu posso ser prejudicada, as minhas filhas podem ser prejudicadas. E assim, eu só quero ter paz, eu quero que ela vá viver, procure o pai dessas crianças, porque para quem dizia que não se envolvia com homem, se há 9 meses atrás teve essas crianças, é porque teve um envolvimento com uma pessoa. E pode ser que, de repente, esse pai apareça futuramente também e venha atrás de mim, das minhas filhas, sabe? Para mim, isso foi um golpe, ela se aproveitou de mim, ela quer realmente alguém que crie, que banque, tanto ela quanto os meninos. E assim, e minha parte afetiva, como que fica? O amor, o carinho que eu peguei por eles. Então, eu quero viver em paz. E o que eu queria que as nossas ouvintes me desse um apoio, se eu tô certa, se eu devo fazer com que ela volte para minha casa, eu aceite essa situação, porque eu fiz com que ela viesse para minha cidade, ou que realmente eu
eu troquei meu número de telefone, que realmente eu mantenha dessa forma, não tenha contatos com ela, e que se ela manter contato comigo novamente, eu vou falar que eu vou procurar uma polícia, vou procurar um conselho tutelar para que eles investiguem. E se ela não tem realmente condições de ficar com essas crianças, para que entreguem para famílias que realmente possam criar. Porque eu tô me sentindo muito culpada, Rufus, muito mesmo. Você tem medo que E ela quando possa eu fazer penso alguma neles, coisa com você? eu não sei, porque assim, que nem eu te falei, é uma pessoa que eu acabei enfiando dentro da minha casa sem eu ter esse conhecimento, e eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei até aonde ela pode ir. Se uma pessoa que renega os próprios filhos, dizendo que são adotados, eu não sei o que passa na cabeça dela. E eu sei que, assim, quando eu falo dessa história, mexe muito comigo, me emociona muito, porque são duas crianças que não tem nada a ver com isso, sabe? E fica sendo jogado, cada dia tá na casa de uma pessoa, a gente não sabe, eu não sei se está sendo bem cuidado ou não, e mesmo eu devendo, sabe, eu ia assumir essa responsabilidade, eu procuraria um terceiro emprego, um quarto emprego, eu só queria, assim, viver em paz. Vai viver com seus filhos, me deixa em paz, ou me diz a verdade, sabe? Que realmente eles são delas, que talvez eu pensaria se por eles eu colocaria eles de volta na minha casa. Eu preciso ter um caminho para eu poder seguir. Você Porque acha que se ela isso te me contasse a deixa muito. verdade, você poderia voltar a ser mãe deles? Sim, Rufus, por eles eu iria para a justiça, ver como que eu posso fazer, se eu consigo registrar eles, porque até então ela registrou, estava nesse processo de registrar eles sozinhos, eu assumiria essa parte, sabe, eu queria registrar eles, eu queria eles para mim, mas eu queria a verdade. Eu quero que ela me diga a verdade, mesmo eu já sabendo a verdade, eu preciso que ela me diga a verdade, e ela não diz. Ela não diz, mas aí ela só quer dizer aquilo, que se eu não pegar eles, não deixar eles voltar, a assistente social quer tirar, vai tirar, e isso tá me deixando doida, sem eu saber o que eu faço, E qual caminho que eu você faço. assumiria eles como filho, mesmo sabendo de todas as mentiras que ela te contou e da chantagem que ela tá fazendo. Porque aí o vínculo de vocês duas ia ser eterno. Assumiria sim, por eles eu assumiria sim. Mesmo que todo mundo que ouve essa história, assim, que eu conto, fala que eu não devo me envolver, porque isso não é um problema meu para sair fora, pelas crianças eu assumiria. Mas isso eu sei que ela jamais vai ter coragem de olhar para mim e falar que realmente eles são dela. Tá, mas Então vamos eu só supor que queria. você assuma. E o vínculo com ela? Então, eu vou ter que ter, mas não como mulher. Não mais como relacionamento. Seria como ela é mãe, ela ficaria uns dias e eu ficaria alguns dias também com eles. Eu queria isso. Você se Mas como apegou muito às relacionamento, não crianças. mais. Ah, Ruf, sim, muito mesmo. Porque, assim, eles chegaram na minha casa com 15 dias e saíram daqui com 3 meses. Por mais que são bebês e eles... E, assim, ela manda áudio deles chorando. Aí ela fala que a assistente social fala que pode ser falta da onde eles estavam vivendo, falta da outra mãe. Então, assim, ela pega muito no meu psicológico, querendo dizer que a culpa do que eles estão passando é por causa de mim. Entendi. E não tá registrado até agora. Não tá. Os documentos ficaram presos no cartório, porque como foi um registro tardio, eles que iriam responder, mandar uma mensagem para ela informando quando esse documento ficaria pronto. Ou seja, eles vão investigar, né, por que demorou tanto para registrar e tal, e assim, como ela tem documento vencido há mais de 10 anos, eu não sei como vai ficar essa questão também, se ela tem que primeiro regularizar essa parte para depois finalizar essa parte burocrática de registro, ou seja, tal, é uma confusão tremenda, Rufus. E a sua família, o que acha? A minha família é contra, a minha família fala que eu não devo mais saber, que eu devo esquecer essa história e seguir a minha vida. Que isso não é um problema meu, que assim, as minhas filhas eu já criei, meus irmãos eu já criei, que agora eu devo viver a minha vida, procurar alguém que realmente me dê valor, que goste de mim e seguir a vida. Mas a todo momento, quando eu tento esquecer essa história, esquecer não, ou tentar fingir que tá tudo bem, essa mulher ressurge e volta tudo, e eu já fico perdida, já fico confusa e eu não sei o que fazer. Então ela tá mexendo com você pela culpa. Pela culpa, sim. Tá, entendi tudo. Acho que as nossas amigas também entenderam. Então, a Mirella quer que vocês deem um conselho
Quando escreverem, pensem que vocês estão falando com a melhor amiga de vocês, que ela tá na sua frente, que ela tá chorando, que ela tá desabafando, que ela tá vulnerável. Mesmo se você for escrever uma coisa dura, escreva de maneira carinhosa, porque a nossa amiga Mirella vai ler e ela tá perdida querendo um conselho de vocês. Que eu imagino o que a maioria vai falar, que é o que eu concordo também, mas o que eu posso falar nesse minuto, Mirella, ouvindo você, é que de todas as histórias que eu já escutei, é a primeira vez que eu vejo que a mulher, ela tá sofrendo, eu vou usar essa palavra, sofrendo por causa de bebês e não por causa de um parceiro, de homem, né? Na maioria das vezes é homem aqui, mas não por causa de um parceiro, por causa de uma outra mulher. Todo o seu sofrimento foi porque você se apegou a esses bebês. Só que o que eu acho que você tem que lembrar é que quando você era criança e você tinha que cuidar dos seus irmãos e resolver os BOs, né, se comportar como adulta. Eu odeio esse negócio de irmão cuidar de irmão. O irmão não tem obrigação de cuidar de irmão. Isso é obrigação de mãe e pai. Só que às vezes a mãe e o pai não fazem e sobra pro irmão. E aí logo você teve seus filhos e vivia aquela vida hétero, achando que era frígida, sem saber o que era ser amada. E aí quando você ficou com uma mulher pela primeira vez, você sentiu isso. Você quer o que toda mulher quer, que eu vivo falando aqui. Toda mulher, branca, preta, gorda, magra, alta, baixa, quer ser amada. E o que você quer é ser amada. Mas eu acredito que você esteja buscando esse amor pela validação. Porque quando você era criança, você precisou ser validada por cuidar dos seus irmãos. Ó, eu sou boa, eu cuido dos meus irmãos. Logo você cresceu, você precisou ser validada quando você teve seus filhos. Ó, eu sou boa, tô criando meus filhos. Precisou ser validada por ficar com homem mesmo sem gostar. Ó, gente, eu sou boa, eu tô ficando com homem. Então eu acho que tá na hora de você se validar pelo que você é, independente do que os outros acham ou do que você pode proporcionar aos outros na sua vida. Tá na hora de você proporcionar essa validação para você. E essa validação vem através do amor próprio e de você entender que você continua sendo uma mulher maravilhosa sem precisar ficar se entregando aos outros, se entregando a si mesma. Adianta você trazer esses bebês para você e viver essa vida horrorosa que você não consegue se cuidar, que você não é feliz. Você tá querendo provar o quê para quem? Você tem que provar para você que você é uma mulher que merece ser amada e merece ser feliz. E assim, pensando pelo lado prático, sua vida está resolvida, seus filhos estão criados, você já é vó, você tem sua casa, você tem seu emprego, você tem seu diploma de curso superior. O que falta agora, você é bem resolvida, gosta de mulher e assumiu para todo mundo que gosta de mulher. O que falta agora é você Sim, colocar tudo isso em prática. sim, Rufus. Eu vou dar a volta por cima. Isso vai passar. É difícil, mas eu vou conseguir, eu tenho certeza. Eu já passei por tanta coisa e essa é mais uma pra gente aprender, sabe? E o que eu deixo assim para as nossas ouvintes é que, assim, gente, a qualquer sinal, sabe, a qualquer desconfiança, procurem investigar, procurem saber quem vocês coloquem dentro de casa. A gente não precisa que uma outra pessoa fale o quanto você é maravilhosa, o quanto você é guerreira. A gente mesmo precisa saber que nós somos isso, nós temos essa força. Tanto que um exemplo que eu já ouvi é bem verdade. Quando um filho passa mal, a nossa primeira atitude é correr a levar para um hospital, para um médico. Só que a gente não faz isso pela gente. A gente, tá com uma dor de cabeça, se toma um remédio, vai passar. Qualquer coisa a gente sempre deixa a gente para depois. Mas a gente tem que se colocar sempre em primeiro lugar para a gente ser feliz. E, assim, a qualquer sinal, qualquer dúvida, desconfiança, corram, investiguem, procurem saber. Da mesma forma que tem homens bons, tem homens que não prestam, também tem mulheres que são boas e tem mulheres também golpistas que querem tirar o pouco que a gente pode oferecer. Essa é a minha história, Rufus. E você não tem culpa, não tem que se sentir culpada porque, colocou uma pessoa que não conhece dentro de casa, porque confiou. Porque no fundo, a gente sempre faz as coisas querendo ser feliz. E você quer ser feliz, eu quero ser feliz, quem tá ouvindo a gente quer ser feliz.
Tem uma música de uma cantora chamada Rafaela Carrà que tem uma frase que eu adoro, que fala assim: se alguém te levar para um lugar escuro, não se assuste com a escuridão, porque a gente nunca tá seguro se é por amor ou por algo a mais. Ou seja, a gente nunca tá seguro, não importa. Então, essa culpa você não tem que carregar. Pensa que você tá pensando em criar essas crianças por culpa. A culpa vai mover sua vida. Você gostaria que a culpa movesse sua vida? Não. 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 O que eu aprendi é que eu preciso viver, eu preciso me amar, eu preciso pagar o meu agiota. E assim, eu quero viver, quero ser feliz, quero encontrar uma pessoa que me ame de verdade, que me mostre, que mostre que eu ainda possa ser feliz, sabe? E seguir, e caminhar, e correr atrás agora do que ficou aí pra mim arcar. E eu não quero mais contato, sabe? Eu quero que eles cresçam, que eles sejam felizes, mas eu não quero mais vínculo com eles. Porque enquanto eu estiver com esse cordão aí, eu não vou conseguir viver. E eu preciso viver. E eu quero seguir a minha vida. Encontrar uma pessoa, porque no Face de namoro eu já conheci uma pessoa, já estou conversando. Ai, Rufis. E ver o que vai rolar. Bom, a nossa conversa foi produtiva, mas sobre o Face de namoro, o que eu diria pra você, eu acho que é melhor você ir num show da Ana Carolina, gata. Mas aí eu queria ir acompanhada, não queria ir solteira. Não, vai sozinha que você volta namorando, que as lésbicas são assim, elas não se aguentam e um dia elas estão namorando. Vai no show da Ana Carolina. Num dia namora, no outro dia já tá casada, já tá morando junto, Já e é se assim que pegam, funciona. se batem, elas são assim. Mas seja no Face Namoro ou no show da Ana Carolina, você vai encontrar sua felicidade, porque você merece ser feliz. Acredite nisso. Ai, tenho certeza. Tenho certeza que todos nós merecemos ser felizes e encontrar uma pessoa que nos faça bem. Que nos faça chorar de felicidade, não de tristeza, não de dor. Faz tempo que eu não conseguia nem chorar, porque eu falava assim, eu já não tenho mais o que chorar. E hoje eu consegui colocar um pouco pra fora e me sentir um pouco mais leve. Então tá, gata, muito obrigado por compartilhar sua história com todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de poder desabafar com as minhas amigas, com você. E vou ficar aguardando aí os comentários. Meninas, peguem leve comigo, por favor. Tá bom?